moderado, eu tenho ficado bastante fora dos debates e, na verdade, não tenho me dedicado especialmente a produzir nessa área, e aceitei esse convite em grande parte porque era com o Ricardo. Sempre bom ver o Ricardo, e é sempre bom debater com ele, porque mesmo quando a gente diverge, a gente aprende com ele, né? Nós temos um longo passado comum, né? Estivemos não só juntos no PT, mas juntos dentro do PT, né? No mesmo lado, e nos últimos anos tivemos trajetórias diferentes. Nós estamos completando 12 anos agora de uma sucessão inédita na história brasileira de governo de esquerda, e caminhando para 16 anos, né? E é natural que haja interpretações bastante diferentes, porque a sociedade é um objeto muito complexo, quer dizer, você pode iluminar de um jeito, iluminar de outro, você tem diferentes maneiras de ver esse objeto, de apalpar esse objeto, de mensurar, né? Cada ponto de vista, implícita ou explicitamente, enfatiza certos aspectos e diminui a ênfase em outros. Então, o debate é infindável, ninguém tem a verdade, né? Para abordar a situação brasileira atual e essa trajetória muito rapidamente, eu acho que eu não vou roubar o tempo, porque eu quero fazer uma intervenção bem sintética. Eu pensei em propor a vocês que a gente olhe essa experiência de 12 anos e mais 4 que se iniciam, levando em conta 3 réguas, medindo as coisas com 3 réguas, né, que se complementam. A primeira régua, para a gente avaliar o desempenho de um governo, ou de uma associação de governos, ou de uma corrente de opinião, ou de um partido, eu acho que diz respeito ao seu papel no aprimoramento das instituições republicanas, da democracia, da cidadania, né? Algo que é extremamente importante. Uma sociedade não é só feita de estradas, usinas hidrelétricas, né, e de prédios. A sociedade ela existe, né, porque ela contém também um software, né? E esse software são valores, né, são instituições, política, um elemento central desse software, né? Quer dizer, e esse software é determinante no seu desenvolvimento, no curto, no médio e no longo prazo. Então, eu acho que uma primeira avaliação, uma primeira régua para a gente medir uma experiência de governo, ainda mais uma experiência estendida, que não é só de 4 anos, né? Uma experiência que, para os padrões brasileiros, é bastante longa. Eu acho que é a régua desse software intangível. Normalmente nós podemos imaginar que governos de esquerda, eles tendem a valorizar o Estado como um organizador de um projeto nacional, né? Enquanto governos neoliberais tendem a fazer o contrário, né? Governos de esquerda tendem a ampliar os espaços de cidadania, ou se propõem a isso, né? Tendem a aumentar o grau de organização da população, de consciência política, de informação da população, né? E, medido por essa régua, eu diria que esses primeiros 12 anos de experiência do PT no governo é bastante negativo. E eu diria a vocês até que essa é a minha principal crítica ao PT. Ao contrário do que se pensa, não são aspectos de política econômica. Política econômica, primeiro que as minhas opiniões podem estar erradas, então não me levariam a ser um crítico. Segundo, que você às vezes erra e conserta, né? Mas a minha principal crítica é de que depois de 12 anos, né, nós temos um Estado Nacional mais enfraquecido do ponto de vista da sua capacidade de liderar um projeto nacional, né? Por dentro, enfraquecido por dentro. Temos um grau de cidadania, de participação, de informação da população extremamente rebaixado, né?
temos um sistema político em colapso. Isso é importante a gente ter noção disso, porque vai ser um componente central da crise brasileira. Um sistema político em colapso. Não estou atribuindo isso culpa ao PT, eu estou constatando que depois de 12 anos de governo de esquerda, a situação do Estado, das instituições republicanas, do sistema político, é muito preocupante. Eu diria a vocês, minha tese central é de que o PT tem sido capaz de ganhar eleições. Até porque ganhar eleições contém uma tecnologia. Você tem que comprar partidos para aumentar seu tempo de televisão. O PT faz isso com muita disfarçatez, né? Você tem que usar fortemente o marketing, né? Aprender a lidar com o marketing. Então, uma coisa é ganhar a eleição. Outra coisa é estabelecer uma hegemonia política, intelectual e moral, né? Que vai garantir um processo transformador da sociedade. O mais importante em qualquer ação política é transformar as relações sociais. Esse é o decisivo. Né? O próprio padrão de consumo, ele é importante na medida em que ele esteja a serviço de libertar as pessoas das suas extremas dificuldades materiais e permitir que elas alterem as suas relações sociais. Quer dizer, libertadas da fome, da miséria, da pobreza, que são... Né? Que são entraves para o desenvolvimento pleno das pessoas e da sociedade e das relações. Né? Então não há progresso quando as relações sociais se deterioram. Né? Não há progresso quando a base cultural, e eu incluo aqui a cultura política da população, se deteriora. É muito chocante, e repito, eu não estou atribuindo isso ao PT, estou falando do Brasil, lato sensu, né? Mas é muito chocante sair do Brasil, e não digo ir para a Suécia ou para a Noruega, não, mas ir para a Bolívia, ir para o Chile, ir para o Uruguai, ir para países vizinhos, menores que o nosso, mais pobres que o nosso. Quer dizer, você encontra populações muito mais cultas politicamente, né? Com muito maior domínio da sua própria língua, uma capacidade de expressão, vocabulário, né? Que é semelhante ao da nossa classe média. Um cidadão chileno qualquer, não falo nem dos cubanos, que são até verborrágicos, né? Se expressam, mas enfim. Então me assusta o aspecto de que a capacidade que o PT tem demonstrado de vencer eleições não tem expressado e nem tem se traduzido numa capacidade de fazer avançar um processo, né, de transformação de valores, de práticas sociais, e fazer avançar o nível de politização, o nível de organização, o nível de consciência, o nível de cultura. Né? E eu acho que isso nos coloca sempre diante da possibilidade que nós estejamos construindo, ao longo desses anos de governos de esquerda, uma sociedade mais conservadora do que a que nós tínhamos. Quer dizer, eu tenho medo de que quando a tecnologia de ganhar eleições falhar, e ela vai falhar em algum momento, certo? Eu tenho medo da sociedade que vai emergir. Tá certo? Tenho medo. Provavelmente, se a minha impressão estiver correta, nós vamos ter diante de nós um Brasil mais conservador que aquele que nós tínhamos depois da Constituição de 88, mesmo nos anos 90, em que havia uma hegemonia política da direita e existia uma forte pulsão, né, transformadora, da qual o PT era o grande repositário e instrumento, né, e que apontava para a construção do futuro. Eu não estou vendo com clareza no Brasil onde estão as forças sociais, culturais, né, da construção desse futuro. E isso se expressa, essa degradação, se expressa hoje, na conjuntura atual, de uma maneira que me chama muita atenção. Normalmente, quando um presidente qualquer, ou uma presidente no nosso caso, vence uma eleição, né,
ele obtém uma certa moratória da sociedade, mesmo das forças políticas e até da oposição. Olha, venceu uma eleição, é um governante legítimo. Agora nós precisamos esperar para ver como é que vai compor o seu governo, quais são as primeiras medidas, qual é a grande sinalização, né? Até o Collor, que era um abestado, um outsider, teve uma moratória tão grande que fez aquelas maluquices que fez. Porque a sociedade concede uma moratória. Quer dizer, o momento de maior poder político de um presidente, né, é o momento que sucede à sua eleição. Né? E eu estou assustado como a presidente Dilma acaba de vencer uma eleição e se apresenta no jogo político de uma maneira tão enfraquecida. É sinal, pessoal, é um sinal grave. Um sinal grave. Entendeu? Você abre o jornal, você tem o PMDB dizendo o seguinte: olha, pessoal, 39 ministérios não dá. Entendeu? Não está dando, não vai dar para né, conciliar os interesses com os 39 ministérios. Né? O Banco Central, no dia seguinte da eleição, aumenta os juros. Né? Quer dizer, é como se o presidente do Senado já disse: eu vou derrotar a presidente na semana que vem. Uma coisa aqui, aquela besteira que ela mandou para cá. Quer dizer, pela primeira vez eu estou vendo um presidente da República que termina de vencer uma eleição e é uma espécie de João Bobo no jogo político. Desculpem. Entendeu? Isso prenuncia, se algo não acontecer de positivo, isso prenuncia um governo de crise. Eu quero dizer a vocês, com honestidade, que eu não afasto a possibilidade de uma crise militar ao longo do próximo mandato do presidente. Enfim, minha primeira régua é essa. O que aconteceu na política, na cultura, no sistema político, nas instituições republicanas ao longo desses 12 anos. Temos um Estado melhor, mais rígido, mais capaz de nos liderar, temos instituições mais fortes, né? Temos mais democráticas, né? Temos correntes de opinião mais organizadas no campo progressista. Eu vejo tudo isso com muita preocupação. Acho que nós estamos... vou dizer até uma coisa, espero que quem esteja filmando não coloque no YouTube, mas talvez a melhor coisa para o PT tivesse sido perder essa eleição. Porque mais 4 anos, a fadiga vai ser muito grande. Né? E as forças conservadoras vão se aproveitar dessa fadiga, ou tentar se aproveitar dessa fadiga de forma muito ativa. Uma segunda régua que eu sugiro para a gente avaliar o desempenho de um governo prolongado, repito, não é um governo de 4 anos, né? É a régua da economia, obviamente. E nesse ponto, bom, eu e o Ricardo participamos de muitos debates. Né? Foi o Ricardo que, lá nos anos 80, me trouxe assim: olha aqui a boa ideia do Castro. Né? E a partir daí nós nos tornamos uma espécie de Dom Quixote. Era o Suplicy na renda mínima e eu e o Ricardo dentro do PT no mercado de consumo de massas a partir dessa boa ideia. Né? Porque havia, isso eu estou falando dos anos 80, uma percepção óbvia, o longo ciclo desenvolvimentista de 50 anos, de 30 a 80, com todos os seus percalços, suas crises, etc., mas que um longo ciclo de urbanização, de industrialização, de integração territorial, né, tinha entrado numa crise terminal. Né, e era preciso reencontrar um princípio diretor, quer dizer, algo, digamos, o ponto de Arquimedes, em que a nação pudesse apoiar a sua alavanca para um novo ciclo longo de desenvolvimento. Né. Esse era o nosso objeto de debate nos anos 80, né?